Hajime no Ippo chegando no Brasil. Vale a pena comprar o mangá? E o famoso mangá Hajime no Ippo, lançado desde 1989, finalmente vai chegar no Brasil e será publicado. Isso é um pedido que os fãs têm há muito tempo. Mas gera aquela dúvida: um mangá tão longo, com mais de 1.500 capítulos, vale a pena ser comprado hoje em dia? E é isso que a gente vai discutir aqui. A influência de Hajime no Ippo, o que é Hajime no Ippo e se vale ou não a pena ter na sua coleção. Bom, e antes de realmente falar sobre Hajime no Ippo, é bom dar alguns dados sobre o anúncio desse mangá. Primeiro, quem irá publicar ele aqui no Brasil? Será a editora MPEG, que é uma editora recente aqui no Brasil. Ela não é uma editora tão conhecida ainda, mas com alguns títulos já conhecidos. Nos próximos anos, com certeza, ela vai estar consolidada no mangá, até porque ela pegou Hajime no Ippo para ser publicado. Outra informação que é muito importante é saber qual formato será lançado este mangá. Hajime no Ippo vai ser lançado num formato 2 em 1. E para quem não sabe, no Japão até o momento, Hajime no Ippo tem 144 volumes. Ou seja, para você que planeja começar a coleção, já saiba que no começo você vai ter que esperar ter 72 volumes na sua coleção até o momento, mesmo no formato 2 em 1. Com um destaque: Hajime no Ippo ainda não se encerrou. Então isso acaba se tornando outra coisa que você tem que pensar. O mangá ainda está em publicação. Outra informação muito importante é que, para quem está ansioso para comprar, ele já vai sair em venda. Afinal, a MPEG já anunciou que o mangá estará disponível para venda com preço de R$ 49,00 a partir do mês de setembro de 2025. Ou seja, nesse mês que a gente está entrando, ele já estará em publicação para quem está interessado. O que eles não falaram muito é sobre como que vai ser o formato, se ele vai ser semestral, se ele vai ser mensal. Isso ainda não foi anunciado. Outra coisa que é importante é que se você entrar na loja da MPEG, você já consegue fazer algumas compras antecipadas. Você já consegue fazer uma compra que você já garante os primeiros 15 volumes, então você já meio que faz uma pré-venda. E você também tem um formato especial para o primeiro volume, que sai bem mais caro do que o valor que eu falei, mas você vai ganhar brindes, pôster oficial, algumas coisas que para colecionador sempre vale muito a pena. E vale destacar sempre para quem não sabe: a coleção pode aumentar ao longo dos anos o seu valor. Afinal, se são 72 volumes e, dependendo como for o lançamento, independente de como for o lançamento, ele vai demorar anos para se encerrar. A tendência é que o preço do mangá aumente, então reajustes de preço podem acontecer ao longo da coleção. Agora eu vou apresentar um pouco Hajime no Ippo para quem não conhece. Já dei algumas informações no começo do vídeo, mas vale destacar. O mangá é de 1989, já tem mais de 1.500 capítulos, inclusive nesse ano saiu algumas capas comemorativas para chegar a essa marca tão grandiosa, se tornando o maior mangá de esporte já escrito em questão de volumes e um dos maiores mangás que tem por causa da quantidade de capítulos. O mangá é escrito por Jorge Morikawa e esse, como eu falei, é considerado por muitos o melhor mangá de esporte já feito. Muitos consideram outros hoje em dia, tem uma discussão, mas de tamanho, de relevância e de importância, ele está lá. Para quem não conhece a história, Hajime no Ippo conta a história de Ippo, que é um garoto tímido e inseguro, que sofre bullying até que encontra um boxeador que muda sua vida. Ele entra para o mundo do boxe e começa uma jornada brutal de autodescoberta, disciplina e luta real, tanto no ringue quanto fora dele. Hajime no Ippo conta com temáticas que já são muito conhecidas do gênero do esporte, seja em séries, filmes, mangás ou animes, que seria superação, que seria descoberta pessoal, seria amizade versus rivalidade, competência versus genialidade. Todas as temáticas você encontra ali. O esforço bruto, com a pessoa que vem do nada consegue se dedicar e se tornar quem ele é. A diferença que o Jorge Morikawa consegue fazer aqui seriam duas coisas fundamentais.
Primeiro, a forma como ele consegue entender essas temáticas e consegue desenvolver elas ao longo da obra de uma maneira que você, como público, consiga sentir aqueles personagens, fazer parte da vida deles. Não é à toa que Hajime no Ippo é um dos mangás mais vendidos da história, é um dos que tem mais capítulos da história e que faz sucesso até hoje pelo seu reconhecimento. Imagina o como você tem que fazer isso com temáticas que são repetidas à exaustão quando o assunto é gênero de esporte. Então, o autor ele é tão bom, tão competente, ele consegue criar personagens tão cativantes que você não consegue sair nessa história. Porque é o que eu sempre falo quando eu faço crítica de qualquer coisa. Você precisa primeiramente se importar com os personagens, se importar com a jornada e com a vida deles, para quando você for acompanhar a sua história, você se impressionar e se importar de querer saber como ele vai terminar sua jornada. E Hajime no Ippo já se tornou isso. Nesse ponto da obra, você já não quer mais saber o que vai acontecer, como o Ippo vai ganhar ou não. O que você quer saber é como que vai seguir a vida dele. Ele já tornou mais do que um lutador de boxe. Ele se tornou um parceiro que quando sair um novo capítulo você vai acompanhar. Um velho amigo, pode-se dizer assim. Então, eu acredito que o primeiro ponto são os personagens. O desenho impecável é outro fator que vale se destacar de Hajime no Ippo, porque quando você pensa nessa obra, você pensa o quanto o autor ele entende boxe, ele estuda boxe, tanto em treinamento como em luta, e tudo fica mais dinâmico com uma arte impecável. Os fatores técnicos, misturado com a ótima escrita, misturado de como o autor sabe misturar as temáticas com excelentes personagens, faz essa obra ser um dos maiores clássicos dos mangás e para muitos o maior mangá de esporte já feito. Mas aí chega a pergunta do vídeo. Vale ou não a pena ter esse mangá na coleção? Ler Hajime no Ippo com certeza vale a pena da forma como você conseguir. Mas e para ter na sua coleção? Vale a pena? Eu vou trazer os prós e os contras disso. Como eu já falei, eu acho que os prós envolvem a qualidade da obra. Quando você pensa num clássico, ter um clássico na sua coleção para mim é muito legal. Como muitos mangás que eu gosto, eu tenho também por se tornarem clássicos da literatura em relação a mangá. Mas quando eu falo além disso, você vai ter uma das melhores obras de esporte em mangá na sua coleção. Você vai ter uma história que vai ser para sua vida toda e que você vai poder passar para próximas gerações e influenciar filhos, sobrinhos ou quem você quiser influenciar, lendo a obra que você tem. Afinal, ele é um mangá que não só influenciou o gênero de esporte, ele foi tão relevante na forma como ele foi escrito que gêneros shonen, por exemplo, pegou muito da jornada de superação de Hajime no Ippo para poder contar sua história. Vai lembrar, o mangá é de 1989. A partir daí, você vai conseguir ver referências de Hajime no Ippo, tanto em relação a como desenvolver os personagens, a desenvolver a jornada do herói, como ao mesmo tempo você vai conseguir ver como Hajime no Ippo é tão referenciado que até hoje em dia você vê animes fazendo referências a Hajime no Ippo em relação ao esporte. Ele é muito relevante a partir daí. Ter esse mangá na coleção vale a pena. E sem contar os fatores que eu já mencionei na obra ali atrás, quando eu falo de personagens, história, desenvolvimento, escrita e arte. Tudo isso vai ser um show à parte. Com certeza, você comprar esse mangá pela parte técnica, pela parte de escrita e dos personagens, você não vai se arrepender. Os prós dele são a qualidade da obra como um todo. E isso, com certeza, vai valer a pena. Porque você vai ter uma obra-prima na sua mão e na sua coleção para poder realmente valer a pena. Então, pelo mangá em si, pela obra, por tudo que envolve ela, vale sim a pena pelos seus prós. Mas, obviamente, ele tem contras que tem que ser muito bem pensados antes de comprar. E aí é que vai entrar o ponto de por que esse vídeo existe. O primeiro fator que eu acho que é muito importante seria o fator pessoal. Sempre que eu falo para uma pessoa se ela vale ou não a pena comprar um mangá, eu sempre recomendo que você tenha uma experiência prévia com a obra. Ainda mais mangás tão longos como vai ser Hajime no Ippo, 144 volumes, que aqui vão virar 72. Então, veja a primeira temporada do anime, procure uma forma, talvez, de scan de ler os primeiros 10 ou pelo menos 8 volumes, para você entender o que é a obra Hajime no Ippo. Porque tudo que eu tô falando pra você é o meu sentimento em relação à obra. Pra você, pode ser um sentimento completamente diferente. Então você comprar no escuro para arriscar, vou comprar pra ver se gosto, eu acho que esse é o primeiro fator que você tem que tomar cuidado. Tenha uma experiência prévia
para poder comprar a obra, porque aí entra outros fatores de desvantagem. Como eu já mencionei, o preço. O preço já é alto, 40 e pouco reais já é alto. Ainda mais sabendo que vão ser 72 volumes. Isso pode acabar se tornando um problema. Não compre por escuro por causa disso, e esse é o outro contra. O preço em si. Como eu falei, ao longo dos anos, tudo vai acabar subindo o preço. Isso é inegável. 72 volumes vai demorar em média uns 3 anos, se for mensal, para poder chegar lá. E o mangá ainda não se encerrou. Então a tendência é que quando o Hajime no Ippo se encerrar, e mais do que isso, quando você chegar no momento atual, esses R$ 49 facilmente estará chegando a 60, 65. Então você precisa pensar muito bem no seu dinheiro e se organizar. Ainda mais se você é um colecionador e já tem outras coleções. Esse fator do dinheiro é muito importante para se refletir, considerando o tamanho da obra. E tem mais um fator, que esse é um risco maior de todos, o cancelamento da obra. E aí você vai pensar, mas por que a obra seria cancelada? Ela não é o maior mangá de esporte que acontece? Que existe? Sim, ele é. Mas existe um fator muito importante que é o que a obra é e o que a venda dele diz. É muito comum um mangá começar a ser vendido e pelo tamanho dele, ele vender bastante ou ele ter um bom resultado de vendas. Mas é muito normal também a coleção, não importa qual mangá for, se for mangás longos, o que vai acabar acontecendo? A tendência é que o público ele dê uma parada, dê uma estagnada no crescimento de pessoas que estão comprando a obra e uma parte acabe desistindo. Tanto que você pode ver, a estatística que mostra a venda de mangás, ela começa muito bem, cresce em pontos chaves da obra e alguns caem. Por que isso acontece? Porque muita gente compra uma parte e desiste, começa a comprar e desiste, chega num ponto e acaba o dinheiro e desiste. E Hajime no Ippo, ele pode ter esse problema por alguns fatores. Primeiro, o mangá é muito longo. Segundo, o mangá ele tem pelo preço. E terceiro, ele é um mangá de esporte. Por mais que eu ame mangás de esporte, é inegável que as pessoas têm um certo preconceito até hoje em dia. Pelos mangás mais recentes de esporte ter se tornado populares, acabou acontecendo de pessoas abrirem mais a cabeça para querer ter mais conhecimento sobre a obra. Mas isso não quer dizer que eles estão em tanto sucesso assim. É muito mais fácil você lançar um mangá shonen longo e ele não ser cancelado do que um de esporte. Porque até o Hajime no Ippo tem esse fator. Ele tem um nicho que ama a obra. Mas o público do anime e mangá, inclusive, não acompanha tanto pela quantidade de capítulo que tem. É tipo mais ou menos One Piece. Todo mundo fala de One Piece, muita gente ama One Piece. Só que por ser shonen ser um gênero muito mais fácil de se introduzir uma pessoa, as pessoas ainda vão atrás. Mas mesmo assim já é difícil recomendar One Piece, porque muita gente olha e fala, eu não vou ver, é muito capítulo. Imagina um mangá de esporte. Então tem esse nicho. Então esse é outro problema. Você comprar qualquer mangá vai ser um risco que ele pode ser cancelado a qualquer momento. Um de esporte acaba, ainda mais de um mangá tão longo e que não se encerrou, isso pode aumentar mais ainda. Então, esses para mim são os 3 fatores que eu recomendo, que são os contras. Primeiro, ter uma experiência prévia, por causa que isso pode gerar um problema para você, até porque tem arcos que são mais lentos e podem não funcionar o gênero para você. E principalmente, o preço que vai crescer muito e o possível cancelamento que pode acontecer. E aí a gente chega na conclusão do vídeo fazendo aquela pergunta que eu sempre faço na maioria dos meus vídeos. Vale ou não a pena comprar Hajime no Ippo? Para mim, vale a pena porque é um mangá muito bom, muito interessante. Como opinião própria, é um mangá que eu gostaria de ter na minha coleção. Eu não vou começar a comprar de cara, porque eu tenho muitas coleções para se encerrar. Mas se eu tivesse menos, com certeza eu começaria a Hajime no Ippo com o seu lançamento sem medo, mesmo com as possibilidades de ele ser cancelado ou subir o preço. Mas eu acho que isso é pessoal. E você tem que colocar tudo que eu mencionei nesse vídeo na balança para fazer sua coleção. Afinal, como eu falei, é um mangá longo e caro. E dinheiro dos outros não é legal brincar. Então, se eu recomendaria que você comprasse Hajime no Ippo, sim, recomendaria muito. Gosta de esporte? Gosta de superação? Gosta desse tipo de história? Ele é feito pra você. Se não, segue minha recomendação. Vê a primeira temporada do anime, vê os primeiros volumes online e depois você vê se vale a pena. Pra mim, vale a pena pela qualidade da obra. Mas, você em si, siga minhas dicas. Leia o mangá, veja o anime, pelo menos uma parte dele, para ver se gosta. E aí, vai atrás, sabendo de todos os riscos que você pode cometer. O mangá pode ser cancelado e o preço com certeza vai subir. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você tem vontade de comprar Hajime no Ippo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.